A paz do Senhor, turma de História das Missões. Com esta aula, nós iniciamos a nossa segunda unidade temática da nossa disciplina, tratando a respeito da subsequente atividade missionária da Igreja. E, nesta unidade, nós temos como fonte bibliográfica 2 capítulos do livro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Este livro, caso vocês não tenham, eu acredito que todos já têm. Se não tem, eu vou ver se eu passo em PDF para vocês, respectivamente, os capítulos 33 e 34 de Perspectivas. O 33, intitulado Como as Águas Cobrem o Mar, de Robert Blincoe, e 35, de Pierce Beaver, A História da Estratégia Missionária. São capítulos muito interessantes, recheados de informações, muito didáticos, também com diagramas, com barras de informações extras, e é um mergulho na história da expansão do cristianismo pelos séculos e séculos, na história da expansão da palavra de Deus e na expansão do Evangelho. E nesta primeira parte nós vamos estudar um pouco a partir do capítulo 33, intitulado Como as Águas Cobrem o Mar, de Robert A. Blincoe, a respeito de como o cristianismo entrou em expansão, como a glória de Deus foi manifesta na mensagem de Jesus desde o primeiro século até os dias de hoje. Como o cristianismo ele resistiu a diversos acontecimentos políticos, econômicos e sociais, diversas mudanças, diversas transformações na sociedade, e o cristianismo, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira única, de uma maneira singular, ele como posso dizer, não apenas se adaptou, mas cresceu em toda circunstância e em todo momento. O cristianismo, mais do que qualquer outra religião, ele foi capaz de ir além de qualquer nacionalidade ou de qualquer cultura. O cristianismo não é judeu, nem muito menos romano, nem muito menos ocidental. O cristianismo ele é supracultural, e desta maneira ele transpôs qualquer barreira que houvesse, porque o cristianismo ele é, por essência, uma religião universal. Sempre, via de regra, o cristianismo chega numa cultura através de alguém estrangeiro. E mais do que qualquer outra nacionalidade em que estivesse pleno ou irremediavelmente identificado, o cristianismo se instalou em culturas distantes por meios imprevisíveis e surpreendentes. O cristianismo é a única religião que não tem em sua raiz nenhuma espécie de racionalismo. O autor coloca o exemplo de um viajante intergaláctico que faz visitas ao planeta Terra de tempos em tempos, observando as diferentes formas de expansão do cristianismo. Se esse viajante intergaláctico chegar no mundo, vamos dizer assim, no ano 30 da era cristã, ele vai encontrar o seguinte tipo de cristianismo: judeus convertidos, judeus circuncidados, que guardam os sábados, que oram no templo em Jerusalém, que circuncidam suas crianças, guardam os sábados, seguem um extenso código de leis, e eles se diferenciam do judaísmo mais tradicional
pela razão de que eles creem que o Messias prometido pelos profetas é Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, que morreu na cruz do Calvário por ordem de César, do representante, no caso, do governador romanos Pôncio Pilatos, e ressuscitou ao terceiro dia. E estes testemunham do Evangelho aos seus pares judeus. Ou seja, esse viajante intergaláctico, ele achou no ano 30 da era cristã uma seita judaica. Quem diria, por exemplo, que essa seita judaica ela se tornaria o que hoje nós conhecemos por cristianismo, de tantas vertentes, da qual o judaísmo messiânico é uma das menores. Existem hoje católicos, protestantes de diversas formas, ortodoxos, coptas, cristãos que não praticam religião, pentecostais, neopentecostais, adventistas, mormons, testemunhas de Jeová, enfim, existem uma miscelânea de vertentes que são consideradas por seus adeptos cristianismo. Por exemplo, quem imaginaria que a Igreja da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana, ela teria hoje mais adeptos e mais bispos, mais clérigos na Nigéria do que na própria Inglaterra? Perceba, o cristianismo se notabiliza essencialmente por isso, pela sua capacidade de adaptação. Como diz na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 5, viemos receber graça e apostolado e envio, portanto, por amor do seu nome, para obediência por fé em todos os gentios. Entre o ano, vamos dizer, não existia naquele período o ano zero. O zero foi criado depois, em algarismos romanos não existe. A partir do ano 1 até o ano 400, nós temos necessariamente a expansão e proliferação do cristianismo dentro do Império Romano. Perceba, os crentes em Jerusalém, no primeiro século, eles foram confrontados por outros judeus que partilhavam a fé entre os gentios. Houve uma primeira reunião, considerada o primeiro concílio da igreja por nós protestantes, em que Paulo e Barnabé, eles defenderam que os gentios convertidos, eles não precisavam seguir os rituais e a religião judaica. Isso foi um divisor de águas na história do cristianismo. Perceba, multidões de pessoas, homens, adultos e velhos, fazendo ritual de circuncisão, sacrificando animais, absorvendo uma cultura, tendo que escolher um dia da semana para não trabalhar mais, absorvendo uma cultura completamente estranha. Com certeza, sem essa iniciativa de Paulo e Barnabé, não haveria expansão do cristianismo como existe nos séculos como existiu nos séculos posteriores. A igreja, em sua liderança, se reuniu em Jerusalém e acabou seguindo o conselho de Paulo e Barnabé para desjudaizar o evangelho. E isso foi o que atraiu os gentios. Por quê?
O mundo romano estava cansado das práticas do paganismo. O principal atrativo do cristianismo nesta época era o próprio Jesus. Isso parece óbvio, né? Mas hoje em dia nem sempre podemos considerar que Jesus é o centro da mensagem dos evangélicos, e tem muita gente por aí que não coloca Jesus no centro. Então isso deveria ser óbvio, mas não é muito óbvio assim. Isso trazia vantagens, vamos dizer assim, específicas para o povo, deixar a sua adoração ao panteão grego e começar a participar do cristianismo. Nenhuma ameaça impediria o povo cristão de proclamar sua mensagem que Jesus era o Senhor e não César. Isto porque o cristianismo se ofereceu, se apresentou ao Império Romano de uma forma a ser um contraste com o estilo de vida peculiar da cultura grega, que era um estilo de vida brutal e insalubre por diversos aspectos. Uma cultura em que, por exemplo, o filho do imperador celebrava o seu aniversário num estádio, vendo pessoas morrerem comidas por feras. Uma cultura onde os casamentos em geral não davam certo, onde em geral não havia fidelidade, onde em geral havia muitos abortos e abandonos de recém-nascidos, como também abandonos de doentes, onde os próprios deuses do panteão grego não era padrão de moralidade e de vida para a sociedade, onde a degeneração social e a promiscuidade eram latentes e crescentes. Enfim, o cristianismo se apresentou como uma opção de solução moral para a degeneração social do Império Romano, oferecendo diversas vantagens ao povo. Por exemplo, o cristianismo proibia o aborto, proibia o infanticídio, cuidava dos doentes, pregava o cuidado aos doentes, aos órfãos, às viúvas. Proporcionou uma mentalidade com relação à harmonia étnica e à revitalização urbana que possibilitava unir e renovar diversas populações, ou seja, um sentido de unidade que as pessoas não tinham. Oferecia uma expectativa de fidelidade conjugal e de constituição da família. Enfim, o cristianismo se apresentava com uma concepção de uma humanidade oposta à crueldade e, vamos dizer assim, à brutalidade do paganismo e da cultura romana daqueles primeiros séculos. Então, por essas razões, dentre outras, o cristianismo ele se expandiu muito facilmente. Como nós estudamos no capítulo anterior, as outras razões pela qual o cristianismo cresceu de uma maneira rápida e bem eficiente nesses primeiros séculos em toda a extensão do Império Romano. Aí você pode perguntar, e acaso o mundo e os confins da Terra consistia tão somente no Império Romano? Absolutamente não. No ano 313 da era cristã, o imperador Constantino publicou o Edito de Tolerância, que extinguia a perseguição aos cristãos e, ato contínuo, o cristianismo se tornou uma religião estatal. Isso foi vamos dizer assim, um acontecimento muito importante para a história das missões
no sentido de que muitas portas de expansão do cristianismo foram fechadas pelos homens e outras portas foram abertas pela soberania de Deus e pela ação do Espírito Santo. Praticamente do dia para a noite, o mundo romano ele se cristianizou por efeito de mandato político. Isso significa a afluência de cristãos nominais por toda a extensão do Império Romano. Se você não era um cristão de convicção, mas um cristão de obrigação por ordem do Estado, a partir do momento que esse Estado perdesse sua força política, a religião também perderia sua força política. Foi o que aconteceu, por exemplo, no norte da África. O cristianismo tomou conta do Império Romano, no norte da África, praticamente de forma nominal, apesar de existir casos e casos, mas em geral a conversão de boa parte das pessoas foi nominal. Quando houve a expansão islâmica, essas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo por força política também se converteram ao islamismo por força política. Então, entretanto, o evangelho ele prevaleceu. Esses cristãos do quarto século, eles não tinham nenhuma semelhança com os cristãos do primeiro século, aquela seita de judeus que eu falei no início. Muito pelo contrário, alguns deles eram inclusive antissemitas. Eles eram cristãos completamente romanizados. Se o cristianismo, a princípio, era uma seita judaica, depois se tornou uma expressão da cultura romana. Da mesma maneira que o cristianismo se desjudaizou, o cristianismo também precisava se desromanizar para continuar em expansão. E foi exatamente isso que aconteceu. O cristão ter se tornado necessariamente romano e o romano ter se considerado necessariamente cristão foi uma calamidade para o cristianismo. Este mundo de identidades fundidas fez com que os povos exteriores ao mundo romano tivessem ojeriza a qualquer pregação do cristianismo. E também não havia iniciativa missionária por parte da Igreja Romana de transpor a fé cristã para o exterior do Império Romano, porque o fim político do cristianismo era exatamente unificar o Império, não necessariamente expandir o Império. O Império já tinha chegado a um ponto de expansão em que se tornou praticamente ingovernável. Isso explica, historicamente, a estratégia de Constantino, estratégia política de Constantino, em tornar o cristianismo como mecanismo de união do Império Romano. Não vou aqui entrar na questão se o Constantino se converteu realmente ou não. Independente de ele ter se convertido realmente ou não ter se convertido, a sua conversão se transfigura e se caracteriza como uma estratégia política muito bem feita, muito bem pensada, muito bem desenvolvida e muito bem executada no Império Romano, porque ele conseguiu, pelo menos durante os anos que reinou, unificar o Império em volta desta nova fé, que era uma fé mais, vamos dizer assim, mais humana. E essa fé mais ética, mais moral, mais humana, ela, da mesma forma que ela transpôs a cultura brutal e pagã dos romanos,
ela também transporia a cultura brutal e pagã dos godos, dos celtas, dos vikings e dos povos que habitavam exteriormente ao Império Romano. Isso não é ação política de pessoas, isso é poder do Espírito Santo fazendo que a obra de Deus não cessasse. Muito bem, se neste quarto e quinto século, para que o cristianismo continuasse a crescer, ele teria que se desromanizar, que estratégias o Espírito Santo se instrumentalizaria para fazer crescer o cristianismo? Uma estratégia que nós podemos chamar de ide involuntário. Os cristãos, neste período, os bispos, os teólogos, eles consideravam a expansão do cristianismo necessariamente a expansão do Império Romano, a expansão do rito romano, a expansão da língua romana, a expansão da cultura romana. E isso era o que travava a expansão do evangelho, porque as pessoas fora do Império Romano não estavam muito interessadas, e até dentro do Império Romano, devido a conquistas frágeis que muito em breve iriam acabar, as pessoas não estavam muito dispostas a absorver uma nova cultura, a absorver uma nova língua. Isso gerou, inevitavelmente, a desromanização e o ide involuntário. O que aconteceu? Os godos invadiram o Império Romano e levaram muitos romanos como escravos. E esses romanos, levados como escravos, eles conseguiram evangelizar os godos. A mensagem moral, a mensagem ética, o testemunho cristão dos escravos começou a conquistar os escravizadores. De maneira que o mundo ocidental político romano morreu, mas os godos absorveram a religião dos romanos. O mundo romano dos grandes imperadores se acabou, os godos tomaram conta, mas eles não, vamos dizer assim, foram tomados de conta pela fé cristã. Tanto é que Roma não foi de todo destruída e eles foram, vamos dizer, de certa forma, compassivos com a população e com o povo daquela cidade, no sentido de evitar chacinas, mortes, também saques e etc. A conquista política não significou necessariamente uma carnificina. Foi uma espécie de o que a gente pode chamar, fazendo uma equivocada transliteração de termos, uma revolução gloriosa, vamos dizer assim. O evangelho, ele teria que se tornar, nessa nova fase, um evangelho bicultural, apropriado para a religião dos godos. O Filas foi o principal nome dessa evangelização entre os godos. Ele foi levado como escravo e, apesar de muitos desconfiarem que ele era um agente do Império Romano e terem resistido, portanto, à sua mensagem, ele foi obrigado a, inclusive, fugir da região onde estava para, como eu disse, para exatamente procurar mais proteção. O que aconteceu necessariamente foi que muitos obreiros, conhecidos como bárbaros, foram discipulados pelo Filas e no ano 410, menos de 30 anos depois da morte dele, muitas tribos góticas enxergavam cada vez mais as bênçãos contidas nas cidades romanas, tomaram o império.
tomaram o império e conquistaram as bênçãos do cristianismo. Num curto espaço de tempo, os conquistadores foram conquistados pelo poder do evangelho, à medida que os bárbaros invasores abraçavam a fé dos que haviam sofrido. Então, o cristianismo ele transpôs até então duas barreiras culturais. Primeiro, a barreira judaica, depois a barreira romana. Podemos dizer necessariamente que o cristianismo nem é judeu e também não é romano. Depois do alcance dos godos, o alcance dos povos conhecidos como bárbaros, entre 400 e 800 da era cristã. Nesse período, a influência da chamada igreja institucional, vamos dizer assim, da igreja católica, desse período já se chamava assim, ela começou a minguar. Quem conhece e quem quiser conhecer mais a história do catolicismo, saberá que nos primeiros séculos o catolicismo não era necessariamente como ele é hoje. O bispo de Roma só tomou a atribuição papal, vamos dizer assim, de bispo universal, bem após o período, esses primeiros séculos do chamado da era cristã. E a influência dessa igreja, a partir do século V, ela começou a minguar, uma vez que sucessivos povos cruéis oriundos da Ásia Central empurraram os godos germânicos e os vândalos território adentro. Ou seja, godos, vândalos e outros povos bárbaros, eles começavam a entrar dentro do império, de modo que ele ruiu e esfacelou. A luz da fé e do aprendizado foi quase perdida, com exceção de algo que se tornou uma coluna da fé cristã na Idade Média, que foram os monastérios. O monasticismo foi a principal expressão de cristianismo genuíno que existiu na Idade Média. Se você queria encontrar pessoas realmente cristãs dentro de um mundo de cristianismo nominal, você iria encontrar nos monastérios. Nos monastérios havia inclusive treinamento missionário, leitura da Bíblia e estudo, concílios, tratados teológicos, enfim. Os monastérios foram celeiros de missões na Idade Média. O que inspirava os monges era realmente uma vida cristã genuína. A maior parte do que conhecemos acerca do mundo antigo, tanto de literatura como de tecnologia, veio exatamente a partir dos monastérios. Terias todo o conhecimento, tudo que foi luz na chamada Idade das Trevas, não existiria se não fosse o movimento monástico. Esses movimentos deram nova vida à igreja cristã e eram ponto de partida da maior parte da atividade missionária na Idade das Trevas. Muitos desses mosteiros foram constituídos entre o povo conhecido como celta, no norte da França e no centro-sul da Grã-Bretanha. Foram constituídos diversos monastérios onde a fé cristã ela se desenvolveu independente da cultura latina. Veja, monges se reuniam em orlas rochosas, vamos dizer assim, nas regiões litorâneas, com braços estendidos em formas de cruz, ficavam em oração, em estado de reclusão.
Alguns deles partiam de seus monastérios para fazer missões em condições climáticas, vamos dizer assim, arriscadas, levavam os manuscritos do Evangelho para regiões mais longínquas e convidavam as pessoas a deixar de adorar as suas divindades pagãs e divindades da natureza para crer e ter fé num reino celestial vindouro. A igreja celta, ela conseguiu reevangelizar boa parte da Inglaterra e da Europa continental. 2 gerações teriam sido apresentadas ao cristianismo pelas igrejas celtas, que ensinavam a si mesmo o grego, o latim e o hebraico. Eles se dedicavam por amor à tarefa, essa tarefa tão árdua de traduzir a Bíblia para a língua do povo, inclusive criando alfabetos naqueles idiomas que tinham uma tradição linguística apenas oral. Diversos missionários, eles se notabilizaram nas chamadas missões célticas. Nós nominamos alguns deles no estudo do capítulo anterior. Esses missionários, eles tinham por característica espontaneidade, ausência de tradicionalismo e individualismo robusto. Eles foram a lugares a que ninguém mais iria, sem credenciais nem apoio financeiro. Confiantes e dependentes de Deus, realizaram muito mais do que suas estatísticas poderiam respaldar. Mantinham o monasticismo fervorosamente missionário. Assim, o monastério não era um lugar de reclusão, mas um lugar de preparação para as missões. E o Evangelho continuou a crescer. Temos na apostila o mapa de como as missões célticas se desenvolveram na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Saxônia, na Bretanha, na Gália, na Bavária, ou seja, como eu disse no início, região norte da França e região da ilha da Grã-Bretanha e da ilha da Irlanda. Posteriormente a esse terceiro grande movimento missionário, o primeiro dos judeus para os romanos, o segundo dos romanos para os godos, o terceiro dos godos para os celtas. E agora nós temos o movimento de evangelização dos vikings, um povo muito, vamos dizer assim, muito pior no que se refere à brutalidade e a práticas de guerra bem cruéis, muito pior do que eram os romanos, os godos e os celtas. Este povo tinha a prática de, por exemplo, de colocar as caveiras dos seus inimigos mortos na cintura. Esse povo praticava canibalismo. Como é que a gente ia chegar a um povo tão, vamos dizer assim, tão cruel como eram os vikings, sobretudo os vikings irlandeses? De inúmeras maneiras, a qualidade de vida melhorava sob a influência cristã. Da mesma forma que aconteceu no Império Romano, a partir de que as lideranças comunitárias eram convertidas, elas instituíam leis morais que melhoravam bastante a condição de vida da população, tais como proibição do abandono de recém-nascidos, proibição do açoite de escravos, enfim, do maltrato às pessoas.
a vida se tornou mais bem vivida a partir do cristianismo. Os monges, eles deram a esses povos uma língua escrita, tradução da Bíblia, que praticamente fundou a atividade literária desses povos. Enfim, posteriormente, outros povos chegavam e invadiam, destruíam, enfim. Porém, nada conseguiria parar o Evangelho. Por volta já do ano 1000, muitos desses monastérios tinham sido destruídos por outros povos. Por quê? Porque os monastérios eles guardavam muita riqueza, ouro, bens preciosos, enfim. À medida que os monges eles evangelizavam uma ou outra geração, outros povos, haviam diversas tribos e etnias, chegavam e, enfim, os levavam cativos e a história continuava. Mesmo presos em cativeiro, em circunstâncias adversas, eles permaneciam fazendo o cristianismo crescer para a glória de Deus. Finalmente, como eu disse há pouco, a partir do século VII, surgiu uma nova religião no mundo. Influenciada pelo judaísmo e pelo próprio cristianismo, surgiu no Oriente Médio o islamismo. Rapidamente, o islamismo se expandiu politicamente por regiões que anteriormente eram dominadas por Roma, tais como o norte da África e também a Península Ibérica. Esses governadores muçulmanos que dominaram essas áreas, eles colocaram diversas restrições às igrejas cristãs que proibiam qualquer tipo de trabalho missionário e expansão.